como é que vai funcionar? Como é que vai funcionar o curso? Para não ficar aquela questão de ficar 2 horas batido, todo mundo aqui comigo, e todo mundo ficar doido, porque ou não consegue prestar atenção, ou porque é cansativo, porque realmente é cansativo você ficar 2 horas batendo só na mesma coisa, o que eu vou fazer? Eu vou começar agora, tá? Agora a gente está às 6h37, por volta das 7h20, alguma coisa assim, eu dou uma parada, tá? E aí, intervalo de uns 10 minutinhos, voltamos 7h30 e aí a gente toca o barco até o final, tá? No final, uns 15 minutinhos para terminar, eu abro para perguntas, porque daí vai ser um momento onde eu vou fazer uma revisão. Tá, toda a aula vai ser assim, eu vou pegar, vou começar a aula, vou explicar os conteúdos, e no final vou fazer uma revisãozinha rápida com vocês. E aí, nesse final, aquela questão de quem tem pergunta, quem tem questionamentos, quem quer informar uma coisa ou mais ou outra pro pessoal, tá esse tempo disponível para isso. Então, assim, eu vou pedir para vocês, só por uma questão de organização, caso tenha alguma pergunta, tá, durante uma explicação, manda no chat, eu vou deixar o chat aberto, tá? Então, caso tenha alguma pergunta, manda no chat durante a explicação, que daí no momento, ou que eu terminar o raciocínio, ou o momento que eu ver a pergunta, eu pego e já respondo para vocês. Beleza? Combinado assim? Então, assim, o que eu vou pedir para vocês agora? Quem está com o microfone ligado, desliga o microfone fazendo favor, tá? E por enquanto é só, tá bom? Então, primeiramente, todos bem-vindos, tá? Porque tem bastante gente da SEGES, tem da PGM também, da CEMADES, da CEMU, bem legal, da SAMU, perdão, bem legal mesmo, tá? Então, bem-vindos. Pessoal, inicialmente, fazer algumas propagandinhas, tá? Primeiro, Adriano, estou procurando curso, eu quero fazer esse curso que você está passando e depois eu quero fazer outros cursos relacionados a GPD. Nesse caso, o que tem de gratuito para você poder encontrar e para você poder começar hoje, se você quiser. Não recomendo, mas se você quiser mesmo assim, tem para começar hoje também, tá? A Escola de Governo Federal, tá? Escola de Governo Federal, depois eu passo o link certinho para vocês. Ela tem vários cursos, ENAP, né? Ela tem vários cursos relacionados a GPD. Não só a LGPD, tá? Ela tem cursos relacionados à gestão pública, diversas áreas, tem muita coisa mesmo. É um catálogo muito grande, tá? E é bem interessante, tá bom? Então, primeira recomendação, ENAP, tá? Segunda recomendação para vocês, EGEM, tá? Tem o Instagram da EGEM aí o Fabiano, se eu puder mandar depois no chat rapidinho o Instagram da EGEM, pessoal, para quem não segue, poder seguir, então tem o Instagram da EGEM, e lá no próprio site da EGEM também tem alguns cursos disponíveis, tá? O que eu tô vendo aqui parece que tem curso de Libras básico, tá? Que ele tá, se não me engano, é presencial, e tem um curso de análise de sistema e a comunicação. E direto, tem vários cursos, assim, então é interessante, é gratuito, e não deixa de ser conhecimento, enriquece currículo, então é sempre bom, tá bom? E DNAP vira e mexe, muda, vira e mexe tem catálogo novo, vira e mexe tem coisa nova, então assim, interessante dar uma olhada bem de vez em quando, tá? Questões de outros cursos relacionados ao LGPD, no momento, o que eu recomendo? A não ser que você tenha um tempo muito grande disponível para você poder fazer mais de um curso, ou estudar mais de uma coisa, a não ser que você tenha esse tempo grande mesmo, eu não recomendo você fazer nenhum outro curso, tá? Por enquanto faz isso daqui, termina esse curso aqui, e aí sim você procura um outro curso para desenvolvimento, para maior desenvolvimento, ou qualquer outra coisa do tipo, tá bom? Por que eu falo isso? Por uma questão de organização mesmo, tá? Porque senão fica complicado. Você estuda uma coisa aqui, depois estuda outra, aí confunde tudo, e aí complica bastante, tá? Esse curso aqui, para quem que ele serve? Ele é um curso inicial, tá? São os conceitos básicos, mais básicos da LGPD, tá? Então, ele é um curso básico, é um curso inicial. Então, assim, se você já tem um conhecimento bom de LGPD, se você é uma pessoa que já trabalha com o tema, que já estudou muito o tema, às vezes o conteúdo desse curso
vai ser muito mais do mesmo, às vezes não vai te chamar tanta atenção assim. Agora, se você nunca teve contato, ou se o primeiro contato está sendo agora, aí esse curso já é para você, tá bom? Ah, Adriano, mas eu não trabalho com nada relacionado a dados. É que você vai ver que tudo que você faz tem relação com dados, principalmente quando a gente fala de serviço público. O serviço público ele acaba inserindo, sempre acaba inserindo pessoas, e quando você fala de pessoas, você acaba falando de dados, tá bom? Deixa eu colocar um cronograma para vocês de como que vai ser o curso. Só um minutinho. Vou compartilhar a tela aqui. Todo mundo vendo aí? É isso. Ok, ok, ok. Perfeito, perfeito. Tá? Como é que ele vai, como é que esse curso, como é que o curso vai funcionar, tá? São 14 aulas, tá? A primeira aula, que é a aula de hoje, vão ser os conceitos básicos da LGPD, o mais básico mesmo, que é a lei, como ela foi criada e tudo mais, tá? Bem simples. Nossa próxima aula na quinta-feira, direitos titulares, e aqui vocês, inclusive, eu vou fazer questão de ensinar para vocês como fazer uma reclamação na ANPD. A ANPD é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ela é protetora da LGPD. Então, se uma empresa estiver utilizando seus dados de maneira incorreta ou estiver coletado sem sua permissão, eu vou ensinar para vocês como vocês vão poder fazer essa reclamação ou denúncia. E aí eu vou ensinar para vocês a diferença entre reclamação e denúncia para você poder fazer certinho. Eu vou ensinar, inclusive, como é que você olha o formulário, onde você entra e tudo mais. E vou mostrar para vocês todos os direitos que vocês têm. Tá bom? Aula 3, princípios LGPD. E aqui, quando a gente fala de princípios, eu vou pegar tudo. Vocês vão dar uma olhada, eu vou mostrar para vocês hoje os princípios de uma lei chamada Marco Civil da Internet, que chama muita atenção na época que ela foi criada. E vocês vão reparar que os princípios do Marco Civil da Internet e da LGPD eles são muito parecidos, tá? Aula 4 e 5, tratamento de dados pessoais. E aí é tudo que envolve como é que fala? Tudo que envolve a utilização de dados, desde a coleta até o uso, compartilhamento, tudo, e vou explicar para vocês o que são esses termos também, tá bom? Aula 6 e 7, agência de tratamento, e aí vocês vão saber como conhecer o controlador de dados, o operador de dados, o suboperador de dados, o encarregado de dados. Vão conhecer todas essas figuras. E aí vocês vão entender por que quando acontece vazamento de dados, a empresa é responsável. Vocês vão entender também por que quando acontece uma situação onde uma empresa acaba deixando vazar, por exemplo, dados médicos, por que essa empresa ela é responsável mesmo que um funcionário tenha cometido esse erro. Aí vocês vão entender o porquê que essa empresa ela é responsável, tá? Obrigado, Fabiane. O link do Instagram da Egen tá aqui no chat, tá, pessoal? Continuando. A aula 8, transparência e proteção de dados na administração pública, e aí a gente vai trazer esses princípios para dentro da administração pública, tá? Objetivamente, para vocês entenderem como isso funciona no trabalho de vocês, tá bom? Aula 9, princípios LGPD na administração pública, tá? Aí, novamente, questão de princípios, aqui na transparência, perdão, eu vou mostrar para vocês o porquê que pode ter seu salário no portal de transparência, e por que isso é legal, por que não tem problema de ter lá isso. Eu vou mostrar para vocês também por que os contratos públicos têm que ser dado publicidade a eles, tem que aparecer lá, todo mundo saber a quantia e tudo mais, tá? Aula 9, princípios, né? Aula 10, cibersegurança. Essa é uma aula muito legal, porque eu vou falar bastante sobre a questão de vírus, sobre a questão de golpes. É uma aula bem legal, bem interessante mesmo, eu gosto bastante. Aula 11, boas práticas, que é aquela questõezinhas mais básicas, que é o porquê que você não pode pegar uma informação, por exemplo, caso você trabalhe em folha de pagamento, pegar a informação do amiguinho lá e informar no WhatsApp o outro quanto ele ganha.
entendeu? Quanto ele ganha, ou se ele paga pensão, ou qualquer outra coisa do tipo. Então, aqui eu vou explicar para vocês como isso funciona, tá bom? Aula 12, redes sociais e proteção de dados, e aqui eu vou entrar em algumas questões mais básicas, essa é uma aula bônus, tá? Eu fiz questão de colocar essa aula, tanto essa aula de redes sociais e proteção de dados, quanto a de inteligência artificial, porque eu achei de extrema importância, tá? A redes sociais e proteção de dados, porque eu vi muitos casos mesmo, de a pessoa pegar e postar foto em ambiente de trabalho com informação de processo do lado, entre inúmeras coisas, então eu vou bater bastante alguns assuntos, tá? Questão também de usar o WhatsApp no trabalho, no computador do trabalho e tudo mais, eu vou entrar bastante nesse assunto, tá bom? Inteligência artificial e proteção de dados, por quê? Porque eu fiquei sabendo de algumas questões que me assustaram muito, então eu não quero que vocês cometam nada disso, não quero que vaze um documento público que não deva vazar, por exemplo. Então, assim, para evitar tudo isso, eu vou dar essa aula para vocês, para mostrar como vocês vão poder utilizar a inteligência artificial no trabalho de vocês, tá? De maneira correta, sem problema nenhum, sem risco nenhum, tá? Então, eu vou mostrar tudo isso para vocês. E a aula 14, análise de casos práticos. Nessa análise de casos práticos, o que eu tenho em mente para vocês? Sempre quando você vai numa apresentação onde fala de proteção de dados, onde fala de cibersegurança, onde fala de redes sociais, sempre perguntam, quem leu os termos e condições dos aplicativos, do Instagram, do WhatsApp, do TikTok? Sempre perguntam isso, quem leu, e nunca ninguém responde, né? Uma vez eu estava numa apresentação, eu aprendi a ter essa mania de ler sempre os termos e condições, e na apresentação que eu estava, o palestrante perguntou, e só eu levantei a mão, assim, e ele falou, cara, você é louco, só você que lê isso. E todo mundo deveria ler, tá? Então, para segurar, para evitar que vocês tenham que parar um tempo para ler, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa aula e vou destrinchar com vocês isso. Então, a gente vai estudar os termos e condições de algumas redes sociais. As principais, tá? Como Instagram, TikTok e WhatsApp, tá? Eu vou pegar para vocês essas redes sociais. Caso queiram uma outra rede social, Adriano, faz do Facebook também. A gente pega, senta e faz junto, sem problema nenhum, tá bom? Então vai ser uma aula sobre isso. Porque quando tiver alguma outra pessoa falar, não, eu sei o que fala. Para vocês entenderem que quando sai uma propaganda falando o TikTok, sabe? Que tipo de site que você acessa quando você está acessando o site deles. Isso é um absurdo. Você virar para você e falar assim, tá, mas o Instagram e o WhatsApp também fazem isso. E a pessoa fala, o quê? Como assim? Mas é a realidade, tá? Então, assim, e aí depois a gente termina, tá? A ideia é dar para vocês toda essa base para que vocês consigam desempenhar o trabalho de vocês sem medo da lei, principalmente, tá? Não a bicho de sete cabeças, tá? E que vocês possam repreender ou evitar atitudes que parecem normais no primeiro momento, mas na realidade não são. Pessoal, deixa só um pouquinho de sol. Tô com o ventilador aqui e deu uma resfriada agora aqui, aí complica. Então, nossa jornada da LGPD é essa, tá bom? Deixa eu abrir a aula de hoje e nós começamos, tá? Sobre essa questão, deixa eu abrir uma votação aqui rapidinho. Vou iniciar uma votação para vocês, tá? Qual que é o aplicativo que todo mundo usa, tá? E é sinceridade, pessoal. Tá? Vou abrir a votação aqui. Tem uma aba no chat que é votação. Eu vou abrir para vocês aqui. E eu tenho certeza que vai dar quase 100%, tá? Aí, pessoal. Vota aí para mim, tá? Até o final da aula eu tenho com certeza que vai dar 100% aí, tá? Sinceridade, tá? Vamos começar? Então, vou compartilhar a tela com vocês aqui. Todo mundo tá vendo aí? Só me dá um ok. Ok, ok. Beleza, beleza, beleza. Vamos lá, então. Primeiramente, hoje a gente vai aprender o que é LGPD, tá?
famosa Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Criada em 2018, veio a surtir efeito em 2020, veio a realmente surtir efeito e penalizar em 2022. Você fala, nossa, Adriano, 2018, só 2022 que veio surtir efeito? Aí vocês vão entender por quê. Porque aqui no Brasil, as coisas funcionam de uma maneira assim. Primeiro, eles criam a lei no supetão, porque acabam sendo obrigados a criar. E depois, eles falam, mas tem uma figura ali que ela foi regulamentada e tal, mas ela não existe, precisa criar ela. E por conta dessa figura que precisaram criar, que demorou para ser criada, que é a NPD, demorou para essa lei começar a surtir efeito. E aí, quando foi criada a NPD, hoje em dia uma autarquia, né? Então, uma autarquia nova e tal, acabou demorando mais ainda para a primeira penalização. Tá bom? Então tá, um pouco sobre mim. Meu nome é muito grande, tá? Eu utilizo geralmente só Adriano Bernardi, tá? Apesar de no folder ser o Adriano Lopes, tá? Mas assim, eu utilizo geralmente só Adriano Bernardi, tá? O nome completo é bem grande, tá bom? Então, assim, pode me chamar de Adriano, pode me chamar de Adriano Bernardi, Adriano Lopes, como maneira como vocês acharem mais interessante. Não ligo muito para essas coisas, não, tá? Sou advogado, tá? Tenho uma pós-graduação em Direito Digital, também em Direito Empresarial. Eu fui vice-presidente da Comissão de Direito Digital e Startups da OAB no ano de 2023 e 2024, tá? Metade de 2022 em diante. Sou membro efetivo da ANAD, que é a Associação Nacional de Advogados em Direito Digital, tá? E sou membro também da Comissão de Estudos da LGPD da OAB, tá? Fui membro da CGPD do município, acabei, por algumas questões pessoais, acabei não participando mais, tá? Até o ano passado, tá bom? Tá. Então, para gente começar, eu preciso estabelecer algumas questões com vocês, tá bom? Primeiro, você já pararam para pensar quantas empresas têm suas informações? Vocês já fizeram esse questionamento? Já pararam para pensar quantas empresas possuem seu nome completo, seu endereço, seu CPF, seu telefone? Quando te ligam do nada te oferecendo propaganda e você nunca fez cadastro em lugar nenhum, ou lugar que está fazendo propaganda você nunca fez cadastro, já pararam para pensar da onde que saiu aquela informação? Já pararam para pensar isso alguma vez? Pois é. Hoje em dia, a gente pode falar que é praticamente impossível você determinar quantas empresas têm suas informações. Tá? Hoje em dia é praticamente impossível você determinar isso. Por quê? Porque as empresas elas compartilham as informações umas com as outras sem você ter ciência nenhuma. Isso sempre aconteceu. A gente tem uma história um pouco mais famosa, que é a questão de que em São Paulo, um tempo atrás, numa praça, lá, eu não recordo se era acho que se não me engano era da Serra, não recordo agora de cabeça. Tinha um rapaz que ele ficava vendendo pendrive na praça. Ficava vendendo pendrive. Exatamente, Matheus. É, exatamente. E assim, o Facebook ele mudou, só fazendo parênteses, ele mudou os termos e condições dele ultimamente, por conta da LGPD e por conta de alguns problemas que eles acabaram tendo com outros países que também têm lei de proteção de dados, porque antes eles apareciam só o nome de parceiros, né? Hoje em dia eles têm que destacar, um ou outro parceiro eles destacam, não cumprem 100%. Assim. O Meta, que é a empresa que é proprietária do Facebook, ela não cumpre 100% isso. Aliás, nenhuma empresa cumpre 100%, né? Então, assim, antigamente eles só colocavam parceiros. Quantos parceiros são? Pode ser um, pode ser dois, pode ser 1000. Você nunca vai saber, tá? Então, voltando à história,
Esse rapaz ficava vendendo pendrive lá, 20, 15 reais e tal. O pessoal comprava. E era um banco de dados de milhões de pessoas. Nós temos 22, 23, se não me engano, 24 pessoas participando do curso. Agora, 24 pessoas online aqui. Imagina se a pessoa vende um pendrive com informação das 24 pessoas que estão participando desse curso por 15 reais. Aí eu pergunto para vocês, quanto que vale a informação de cada um? Dividir 15 por 24. E você vai ver que não vale quase nada. E agora, se você vende um pendrive desse com 1 milhão de pessoas, vale menos ainda. E aí você passa aquela sensação de que você é ser humano, com suas informações, que você trabalha o tempo todo, que tudo mais. Passa a ser pelo menos um número, não vale quase nada. Então, para evitar que essas coisas acontecessem, que a lei foi criada. Para evitar que essas coisas acontecessem em outros países, eles acabaram criando lei de proteção de dados também. Justamente para evitar situações como essa. Tá bom? Então, inicialmente, a gente precisa estabelecer alguns conhecimentos para poder entender a lei. Tá? A gente pode segmentar os conhecimentos da lei em 3 situações simples, tá? A primeira é a proteção de dados, a segunda é cibersegurança, e a terceira é... Deixa eu sortear aqui. Segurança de dados, a segunda é privacidade, e a terceira é privacidade de dados, tá bom? E o que é proteção de dados? Porque toda vez que a gente fala de proteção de dados, fica essa incógnita. O que é proteção de dados, né? O que isso quer dizer? Tem, em relação com cibersegurança, tem. Às vezes as pessoas acabam confundindo e colocando tudo dentro do mesmo balaio, né? Mas, enfim. Então a gente pode informar de maneira genérica, tá? Que a proteção de dados é o processo que visa garantir a segurança de dados e a privacidade de dados. Ah, Adriano, tudo bem. Não entendi nada do mesmo jeito. Então, calma lá, a gente vai chegar lá, tá? Então, para isso, você assim, para garantir a proteção de dados, mais tarde eu vou trazer um quadro comparativo entre esses 3 termos, a ideia é determinar medidas para evitar, para reduzir que seus dados acabem sendo utilizados de maneira incorreta ou utilizados por pessoas que você não conhece, que você não permitiu que fizesse. Então, como eu disse, o objetivo da lei foi tirar esse poder da mão das empresas e passar para as nossas mãos. Funciona perfeitamente? Não, mas pelo menos tem essa lei para tentar auxiliar um pouco a gente agora nesse momento, tá? Então, como eu disse, a proteção de dados ela vincula 2 termos, que é a segurança de dados e a privacidade de dados, tá? E para fazer isso, mostra necessário que adotar medidas preventivas contra perda, acesso, uso, divulgação, modificação, destruição não autorizada de informações, tá bom? E aqui um quadro comparativo para vocês, tá? Agora que a gente já sabe o que é proteção de dados. Proteção de dados é o quê? Segurança de dados e privacidade, certo? Ok. O que é segurança de dados e privacidade de dados? Ah, Adriana, agora sim, agora você vai chegar onde a gente quer saber, tá? Então, proteção de dados é um conjunto de métodos criados para garantir, tá? Que os dados possam ser recuperados após um ataque ou perda, tá? Privacidade de dados, ela visa somente garantir o acesso somente por indivíduos autorizados, tá bom? E a segurança de dados refere-se a todas aquelas estratégias e ferramentas usadas para identificar ou interromper ataques contra os dados. Então você vê que os Oi, voltou? Voltou. Beleza, pessoal, se ficar mudo, me dá uma avisada aí, tá? Problemas técnicos, mas vamos embora. Então você vê que assim, que os 3 acabam se unindo no mesmo objetivo, né? Porque assim, como a proteção de dados ela visa essa recuperação após uma possível perda, a privacidade de dados ela procura garantir que as pessoas que não têm autorização não tenham acesso. E, na mesma direção, a segurança de dados ela cria todas as ferramentas para que, primeiro, as pessoas não autorizadas não tenham acesso,
e para que não ocorram perdas. Ok? Beleza. Então, a gente pode chegar a entender que a proteção de dados tem como objetivo a recuperação e a preservação dos dados. Tá? Enquanto a privacidade de dados, ela controla o acesso e a autorização. Então, você vê que uma vai juntando a outra, vai se unindo à outra. Tá? E a segurança de dados, ela visa a proteção. Tá? E aqui embaixo a gente pegar, vai pegar bastante nisso também, tá? Você vê que toda vez que você tocar no assunto de proteção de dados, privacidade de dados, segurança de dados, os temas eles são conexos. É a mesma coisa? Não é a mesma coisa, mas os temas são conexos, tá? Então você vai ver aqui, por exemplo, que a proteção de dados, geralmente o contexto tá? O contexto de atuação, ele é pós o incidente, após ocorrer. Busca recuperação, tá? Quando foi privacidade de dados, durante, tá? Para evitar que as pessoas não autorizadas tenham acesso. E a segurança de dados é preventivo anteriormente. E aí eu falo para vocês. Dentro da prefeitura, da iniciativa pública, nós trabalhamos. Quem faz a segurança de dados? Quem vocês acham que faz a segurança de dados? Vai ser a AGTEC que vai fazer? Vai ser a PGM? Vai ser a CGM? Vai ser a CEMAD? Quem vocês acham que faz essa segurança, que vai fazer essa segurança de dados? Pode mandar aqui para mim no chat. Quem que vocês acham? A GTEC? A GTEC? Eu só tô achando que bem que é a GTEC. A GTEC, ok. Pessoal, a LGPD ela tem um artigo que ela fala sobre cada um responsável pela sua. Quase isso, tá? O que acontece? A LGPD ela tem um artigo que ela fala sobre proteção e cibersegurança, tá? E essa função é da GTEC, sim. Tá? Porque ter mecanismos de segurança da informação, de segurança computacional, aí é a GTEC, ok? Quando eu falo de segurança de dados aqui, quem faz é toda a prefeitura. E aí quando o Daniel fala cada um é responsável pelo seu, entra nessa questão. Porque lá para frente eu vou mostrar para vocês que existe uma figura chamada controlador de dados, que é o famoso poderoso chefão, quem manda. Só que quem toma também quando dá o problema. E vocês vão entender lá na frente também que quem é o controlador de dados da prefeitura é a própria prefeitura. E vão entender também que cada secretaria faz as vezes de controlador de dados. Tá? Ou seja, quem tem que primar pela segurança dos dados, e a segurança dos dados não é só uma questão de computacional, de segurança da informação, mas uma questão também prática, de determinar medidas, de determinar, como é que fala, documentos normativos que regulamentem como as coisas têm que ser feitas, elas são realizadas dentro das próprias secretarias, tá bom? E por que é importante a lei? Tá. Ela garante uma proteção ao banco de dados, tá? E é aqui no município, estado, união, imagina vazar um banco de dados do município. Imagina vazar um banco de dados do município de saúde, por exemplo. Vazar para um prontuário. Imagina a dor de cabeça. Tá? Ah, mas aí quem responde é o funcionário que não cuidou daquilo lá direito. Não. Quem responde é o controlador. Qualquer vazamento de dados que acontecer, qualquer infração que acontecer relacionada a dados, quem responde é o controlador. Quem é o controlador do município? Ou o município responde. Ah, mas foi fulano de tal. Ok. Ou o município responde. Tá vendo como é que é a coisa? Ah, mas aí a secretaria responde conjunto, sim, mas quem responde primeiro é o município. Tá bom?
Exigência do mercado, a população começa a exigir uma proteção de suas informações. E essa exigência de LGPD não tem só na LGPD, tá? Tem no Código de Defesa do Consumidor e tem na Constituição. Direito à privacidade, uma garantia constitucional, olha só. Tá? Aliás, a última garantia que foi apresentada na Constituição. Tá bom? Então tá. Isso é a importância e a Constituição que eu acabei de falar. Tá bom? Dados pessoais passaram a ser prioridade para a iniciativa privada e pública, então é uma questão que primeiro bateu muito na privada e agora está batendo bastante na pública também, tá? E aí nós tivemos algumas questões como o Ministério da Saúde respondendo, por exemplo, algumas questões como rede de farmácia tendo que resolver pagar uma Babilônia de dinheiro agora por problemas como isso, tá? Então, assim, tá pegando um pouquinho todo mundo, beleza? Das pessoas para essa prioridade, tá? Busca prevenir fraudes e outros crimes digitais. Por quê? Porque se vaza meu nome, meu CPF, sabe o que eu consigo fazer? Eu consigo fazer financiamento, eu consigo fazer empréstimo, eu consigo fazer cartão de crédito, eu consigo abrir conta em banco. Ah, Adriano, mas banco não é bem assim e tal. Banco digital, dependendo do banco digital, você consegue sim, tá? Cartão de crédito, então, nome CPF, você coloca um endereço fictício, você faz. Empréstimo, então, assim, um dos golpes que estava acontecendo ultimamente é que a pessoa abria uma conta bancária em nome da outra, tá? E pedia cartão de crédito. E imagina que legal, de repente, você vê que no Serasa está seu nome lá de um banco que você nunca teve conta. Ah, mas dá para resolver judicialmente. Dá para resolver judicialmente. Ok, mas e a dor de cabeça? Entendeu? No mundo digital, a gente tem que pensar sempre no como evitar dor de cabeça. Resolve judicialmente? Resolve, mas demora. Tá? Vamos lá? Garante o funcionamento do sistema essencial, responsabilidade compartilhada de indivíduos e garante o controle maior do cidadão. Tá? Então, a partir do momento que tem essa proteção, você pode dormir tranquilo? Não 100%. Quando eu falar de cibersegurança, vocês vão ver que não existe segurança. Pô, Adriano, você vai me deixar louco. Eu já sou meio louco já, então você vai ficar louco comigo, tá? Então, assim, te dá uma tranquilidade para dormir tranquilo? Não 100%, mas pelo menos um pouco, tá? Pelo menos um pouco. Isso é um assunto novo? Não, isso é um assunto antigo. Olha aqui, 1970. E tem coisa mais antiga, 1860. Vou chegar lá. Tá? Então, no código, 1970, atos de produção de Hesse. Na Alemanha já era falado isso há muito tempo, então eu sei que são vários atos que foram criados, tá? O mais atual, se não me engano, é de 70, tá? Que já falava de produção de dados, falava de questão eleitoral já, inclusive, tá? É bem interessante, quem tiver interesse, quiser dar uma olhada nos atos de Hesse, pode dar uma olhada, é bem interessante, bem legal, tá? Código de Defesa do Consumidor, 1990, é aquela previsão de alteração de cadastro, de retirada de cadastro, que já era prevista lá, né? Então não é uma coisa nova, já é uma coisa bem antiga, né? As T95, as diretivas, tá? Eu vou entrar nela mais à frente um pouquinho para vocês, tá? De 1995, tá bom? Em 2002, Código Civil ele passou a definir algumas questões como vida privada, privacidade, garantia de segurança, que são as questões que a gente debate bem em cima, tá? A PLPD, isso que não é tanta importância assim, tá? Depois ela foi bastante suprimida. O Marco Civil da Internet, que aí sim os princípios eles batem bem em cima dos princípios da LGPD, tá? A diferença é que o Marco Civil da Internet ele é mais amplo, o que ele fala de proteção de dados é só referente a IP e algumas outras coisinhas bem básicas, tá? Então, assim, ele não ajuda como um todo. Quando é questões com outros provedores, como, por exemplo, infrações que acontecerem com Google, Instagram, qualquer outra plataforma, é o Marco Civil que a gente acaba se socorrendo, tá? Acaba pegando bem em cima dele, tá? GDPR e a GDPR, que serviu como inspiração para o Brasil criar a LGPD, ok? Em 2016, tá? Em 2018 criou a LGPD, tá? Então você vê que a gente não está tão atrasado assim, tá bom? E a LGPD em 2018 entrou em vigor, ok? 2020 ela entrou em vigor, e a NPD, que você vê que ela foi criada só em 2019, em 2020 está valendo, ok? 2021 as primeiras advertências, 2022 aí sim, começou a primeira multa. E pergunto para vocês rapidinho. Se amanhã o município de Campo Grande, por exemplo, for condenado por alguma questão relacionada ao LGPD,
pela NPD. O que é mais prejudicial para o município? Que seja uma condenação em dinheiro ou que seja uma pena de advertência. Só para vocês entenderem como funciona, ela é publicizado, tá? Sai no Diário da União lá que o município não está cumprindo. O que é mais prejudicial para vocês? Manda para mim no chat rapidinho. É dinheiro, pagar multa em dinheiro ou é publicizar? O que é mais prejudicial? Advertência? Mais alguém? Alguém discorda? Advertência, a pessoa está concordando com advertência. Advertência. Por que é mais prejudicial? Porque, assim, o dinheiro, se for multa em dinheiro, paga e acabou. Ok. Fim de jogo. Se advertência, não. E aí é complicado demais. Principalmente se a gente perde uma eleição, por exemplo. E aí? Entendeu? Olha a preocupação. Olha o problema que isso pode gerar. Tá? Adriano, tem multa em dinheiro para município, para estado, para união, para ministério? Não, não tem, tá? Mas tem uma coisinha bem pior. A gente vai entrar nesse assunto bem mais pra frente. Que é impropriedade administrativa. Aí é problema. Aí é problema grande. Mas então, peraí. Quer dizer que se por um acaso o município não cuidar direito dos dados, das informações da população dele, pode ter improbidade administrativa? Pode. E é aí que eu falo que às vezes é mais fácil cuidar agora do que deixar as coisas acontecerem, tá? Vamos lá? Tomando muito tempo de vocês aqui, tá? Então, pra você ver que o assunto não é novo, ó. 1890, produção de dados, tá? Não é um assunto novo, tá? O meu inglês é um inglês de Duolingo, tá? Tá mudo? Tá mudo? Deixa eu voltar aqui. Eita, vamos lá. Vamos conseguir, vamos conseguir. Deixa eu mudar aqui. Oi, oi. Voltou, voltou? Voltou aí, pessoal? Tá conseguindo me ouvir? Ok? Ok. Beleza, beleza. Voltou, voltou, voltou. Beleza, vamos lá? Então, meu inglês é, como eu falei, é um inglês de Duolingo, né? Então, a pronúncia é aquela pronúncia maravilhosa. Tranquilo, tranquilo. Sei como é que é. Tem umas duas gatinhas aqui também, tá complicado. Mas vamos lá. O The Right to Privacy, tá? Que é de 1890. E esse ato aqui são essas duas pessoas, tá? O Samuel Warren e o Fernando, já te respondo. Já respondo aqui, rapidinho. Então foi escrito por essas duas pessoas, tá? O Samuel Warren e o Luiz Bernadette, tá? Foi publicado em 1890. Isso aqui foi um artigo que eram dois jornalistas que eles acabaram publicando esse artigo, tá? Então, é um dos textos mais influentes, assim, é o que deu uma verdadeira start em relação à proteção de dados, tá? A direito à privacidade. Qual que era a situação aqui? Se não me engano, aqui eu falo, não sei se eu falo aqui, se eu não falo no material escrito que eu mandei para vocês, tá previsto lá essa situação. Qual que é o problema aqui? O problema é que eles começaram a bater no direito à privacidade, tá? Eles começaram a ver que algumas figuras que não eram figuras públicas começaram a ser atormentadas por jornalistas, né? Então imagina do nada você sai de casa e tem jornalista lá tirando foto, e vai para sua casa tirar foto, não sei o quê, mas eu não sou artista, eu não sou político, por que está acontecendo isso e tal? Então, como eles começaram a ver diversas situações assim, eles acharam interessante criar esse artigo, tá? E começar a explicar essa situação, para falar do direito à intimidade, direito à privacidade. Tem até um caso que eles citam no artigo, que é de um casamento, onde o casamento é invadido, e começa a tirar foto. Perfeito. Qualquer coisa, assim, pessoal, se tiver ruim o áudio, me dá uma avisada aqui, tá? Então, começaram a entrar lá e tirar foto. Então, assim, imagina o casamento, aquele momento feliz do casal, ser interrompido por isso. Então, eles começaram a bater nessa questão de privacidade, direito de privacidade da vida, de você poder fazer suas coisas, passar com sua família, casar ou fazer qualquer outra coisa, sem ninguém
futricando na sua vida, a não ser que você queira que as pessoas saibam. Então, é a questão de você ter essa liberdade de você, se você quiser, as pessoas saberem dessa situação sua, tá? Então, tem esse primeiro documento de 1890, beleza? Continuando aqui em 1990, que fala também essa questão dessa história do casamento, tá? Em 1948, e aí a gente já tem uma questão da Declaração Universal de Direitos Humanos, da famosa Declaração Universal de Direitos Humanos, tá bom? E aqui ela já prevê, no seu artigo 12, o seguinte, que ninguém sofrerá intromissões arbitradas na sua vida privada, na sua família, no seu domicílio, na sua correspondência, nem ataques à sua honra e reputação contra as traz intromissões ou ataques a outra pessoa. Aqui fala do direito à privacidade. Aqui fala do direito à privacidade. Você vê que uma coisa que começou em 1890, veio para 1948 na Declaração Universal de Direitos Humanos, previsto no artigo 12, perdão, onde falava sobre a questão da privacidade, direito à privacidade, tá? Continuando, tá? Em 1980, aí veio as diretrizes do CDE, tá? Que falava também sobre proteção de privacidade transfronteiriço de dados, tá? Então, foi o primeiro marco internacional de proteção de dados, tá bom? Estabelecer princípios de tratamento de dados e compartilhamento de dados entre algumas nações, entre algumas empresas. Então, a ideia era que permitisse que isso acontecesse, afinal de contas, alguns serviços exigem esse tipo de informação, porém, que não afetasse a vida privada das pessoas, beleza? Em 1981, aí vem o Tratado 108, tá? Convenção de Proteção de Dados, tá? Então, a Convenção 108, Tratado 108, aí você vai encontrar diversos nomes ali na internet, se você for pesquisar, tá? Então, os Estados-membros aí na época, no caso, eram não europeus, então eram Argentina, Cabo Verde, as Ilhas Maurício, México, Marrocos, Senegal, Tunísia e Uruguai, tá? Então, todos eles aderiram a o que mais tarde veio a ser a GDPR, tá? Então, foi a primeira adesão de países relacionada à proteção de dados. Olha que legal. Continuando, em 95, aí tá tratado aqui, tá até errado o slide, peço perdão, tá? Falando das diretrizes de 95, tá? 46 da União Europeia, tá bom? Então, ela estabelecia os princípios essenciais para a proteção de dados. Então, o que veio, o Convenção 108, inicialmente, aquela primeira menção, o que seria GDPR, as diretrizes de 95 veio ser também uma continuidade da evolução do que foi se tornar GDPR futuramente, tá? A lei que serve como base para a LGPD, tá bom? E aí, em 2016, a GDPR, tá? Regulamento Geral de Proteção de Dados, e é a principal lei sobre privacidade da Europa. Então, todos os países da Europa, tá? Eles, seguem a GDPR. A GDPR tem tudo de proteção de dados? Não tem. Ela não tem tudo de proteção de dados, tá? A LGPD tem tudo de proteção de dados? Não tem. Por que não tem? Porque é tudo com desenvolvimento. É um ecossistema muito grande. Com o tempo vocês vão entender, vão ver que é um ecossistema muito grande. Então não tem como você pegar e ter tudo logo na criação da lei. A lei vai se desenvolvendo. A LGPD ela foi se desenvolvendo, teve várias alterações e pretende ter mais alterações. Tá? Um dos diretores-presidentes da LGPD, em uma reunião que nós tivemos com a OAB, ele mesmo informou que ele leu a lei diversas vezes e ele mesmo entende que a lei tinha na época mais de 60 lacunas sem preenchidas, ou seja, mais de 60 temas que precisavam estar ali presentes que não estavam presentes no momento. Quer ver um exemplo? A LGPD ela não tem determinação sobre proteção de dados, ou transferência de dados, ou compartilhamento de dados, de segurança pública. E como é que faz, Adriano? Aí, nesse caso, dentro da razoabilidade, como a LGPD fala que vai ser criada uma lei própria para isso, dentro da razoabilidade do que a LGPD fala em modo geral, principalmente na questão dos princípios, aí você vai determinar o que pode ser feito e o que não pode ser feito. Ah, mas se mesmo assim tiver confuso, o que eu vou fazer? Jurisprudência, ou seja, entendimento de tribunais sobre esse assunto. Tem entendimento de tribunais sobre esse assunto? Tem. Alguns, inclusive, sobre a questão de a possibilidade de utilizar o banco de dados federal de pessoas, de consumidores, para segurança pública em esfera federal,
que é permitido. Ok? Ok. Então, a GDPR, ela é a lei que serviu de inspiração para a LGPD. Quero ler, quero dar uma olhada. Então, se tiver interesse, dá uma olhada para o curso de DPR que você vai encontrar. Qualquer coisa, tem um Google Translate lá, você traduz para um português lá e dá uma olhada para você ver, se tiver interesse. Beleza? Em 2018, a LGPD foi publicada, beleza? Então, em 2018, ela foi publicada, ela teve como base, como eu disse anteriormente, a GDPR, tá? E ela unificou mais de 40 leis. Existiam diversas leis sobre proteção de dados. Ela pegou e juntou tudo numa só, falou, cara, essa vai ser a lei. Ela juntou tudo lá, tá? Então, ela entrou em vigor em 18 de setembro de 2020. Por quê? Porque demorou para a NPD passar a existir. Isso passou a existir em 2019, como eu disse lá atrás, tá? E ela foi aplicável a primeira sessão em 2021, tá? E, então, a NPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela é responsável por essa fiscalização. No direito, nós falamos que o STF ele é o guardião da Constituição. Aqui nós podemos falar que a NPD é a guardiã, a protetora da LGPD, ok? Então, diferente da GDPR, a LGPD inclui bases legais adicionais, como o uso de dados para pesquisa, proteção de crédito, entre outras coisas. Essas são umas questões que não tem no GDPR, porque tem uma lei específica para lá. Então, assim, por exemplo, questões como criança e adolescente vão passar a ter no texto de lei da LGPD mais futuramente, ainda não tem, tá? Na GDPR, não. Na GDPR tem várias leis específicas que falam sobre a proteção de dados de criança e adolescente, fazendo uma menção à GDPR, tá? Então, a estrutura das leis acaba sendo diferente, beleza, pessoal? Tá. Por que a lei foi criada, afinal de contas, tá? É só porque o Brasil quis fazer e quis proteger os dados? Será que foi por causa disso? Então, assim, o que aconteceu? Como tudo no Brasil, se não tem pressão de fora, se não tem pressão interna, não sai. Então, teve uma pressão tanto internacional quanto dentro do país para que existisse um regulamento que protegesse os dados da população. Tá? Além dessa pressão, existiu diversos países que já tinham uma criação de leis ou estavam criando leis de proteção de dados. Então, existe todo esse ecossistema em torno disso. O mesmo ecossistema que hoje em dia está acontecendo com a inteligência artificial, tá? Então, a mesma situação que está acontecendo hoje em dia com a inteligência artificial aconteceu com a LGPD na época. Toda uma pressão interna, vários problemas surgindo e, por conta disso, necessidade de criação de uma lei que pudesse dar um norte do que fazer, tá? Então, ela foi, como eu disse anteriormente, ela foi fortemente influenciada pela GDPR, beleza? Então, ela passou a entrar em vigor em 2020, em 2021 a primeira sessão, em 2019 a NPD, ok, tudo lindo, tudo bonito, beleza? E aí ficava aquele questionamento, será que essa lei vai pegar? Será que ela vai funcionar? Muita gente fala, não vai pegar não. Não vai, não. Proteção de CPF nome, todo mundo tem esse CPF nome, não, isso aí não vai dar certo. E aí, uma empresa chamada Telecal tomou uma multa que, inclusive, não foi uma multa tão alta assim, R$ 14.400, por conta disso. E aí a pessoa falou, então tá pegando. E aí começaram a surgir advertências, publicação de tudo quanto é empresa lá. E isso prejudica a empresa? Prejudica. Porque às vezes a pessoa vai fazer a contratação com ela, já não faz mais por causa disso. Por quê? Por que a empresa não faz mais? Porque alguns clientes preferem evitar utilizar essa empresa por conta disso. Tá? E aí eu pergunto para vocês rapidinho aqui. Tá? Rapidinho eu já libero vocês para o intervalo, tá? Pergunto para vocês rapidinho aqui. Vamos supor, sua empresa de telefonia agora, aquela que você usa, claro, Vivo, TIM, enfim, a que você usa. Se você soubesse hoje que essa empresa, se você soubesse hoje que essa empresa não protege seus dados, saísse lá no diário oficial que ela não protege seus dados, vocês continuariam na empresa ou vocês procurariam outra? Me manda aqui rapidinho no chat, sim ou não. Se você continuaria assim, se não, se procuraria outra, não. Rapidinho, não. Só todo mundo não.
Não ficaria, né, pessoal? É complicado. É porque tem a questão de... Como é que fala? De... esqueci o nome, fidelidade, né? Então, não. Mas se não tivesse fidelidade, ninguém ficaria. E é por isso que as empresas se preocupam com isso. Agora, a Drogasil está tendo um problema disso, teve uma multa lá agora, e com certeza a Drogasil perdeu alguns contratos por conta disso. Entendeu? Por conta disso. Tá? Então, não é uma situação simples. Por isso que todo mundo tem essa preocupação. Beleza, pessoal? Pessoal, 10 minutinhos para compartilhamento, depois eu termino com vocês. 10 minutinhos, dedicações de 7h27, 7h37 a gente volta, eu vou ver. Acho que meu time deve estar perdendo o jogo, inclusive, eu vou ver o resultado do meu time lá. E aí, 7h37, 7h38 a gente volta, beleza? Tem empresa, Matheus, tem empresa que nos termos colocam que lá autorizam para vender, compartilhar seu lead parceiro. A gente aceita. Então, essa questão de compartilhamento de leads, tá? De informações, é complicado porque, assim, se você aceita, você está autorizando, tá? A partir do momento que você não aceita, você não autoriza que isso seja feito, tá bom? Então, se essas empresas, mesmo com você não aceitando, elas compartilham, aí é uma questão que, de repente, você teria que fazer o seguinte: primeiro entrar em contato com o encarregado de dados dessas empresas, que daí, como é que eu faço para achar? No portal da empresa tem que ter essa informação do encarregado de dados, como você entra em contato com eles, tá? Se não tivesse uma infração, inclusive, tá? Então, se você entrou lá, não tem, significa que você não teve como entrar em contato. Mesmo assim, tenta entrar em contato com a ouvidoria para saber o porquê que não pode, você não pode recusar essa informação. Se mesmo assim não resolver, o que você faz? Eu vou te ensinar na próxima aula, na quinta-feira, como fazer uma reclamação ou uma denúncia NPD. Então, você vai pegar as informações, vai tirar print delas, e aí você vai lá na NPD, e você vai colocar o nome da empresa, vai colocar o print, que teve teu contato, tudo mais, tal, e nada deu certo. E a NPD vai analisar, vai verificar, se ela verificar que tem necessidade de prosseguir com isso, ela vai criar um processo, e aí as coisas vão andar. Às vezes a gente acha que, não vou olhar agora, vou olhar depois, mas assim, acontecendo com a gente, é interessante a gente pegar e fazer, porque evita que outras pessoas passem pelo mesmo tipo de problema. Algumas empresas de telefone que são bem complicadas. Deixa eu voltar aqui, que eu não deixo para trás. Fernando, não sei se o Fernando tá aí? Tá. Hoje mesmo tentei fazer uma conta no Gov, tá? Para um tio idoso. Precisa da conta e tem dificuldade. Barreira no conhecimento facial do app. O app da Uber pede reconhecimento facial. Bancos também têm pedido reconhecimento facial. Será que essa é a única ferramenta ou a mais efetiva proteção de dados? Fernando, Fernando tá aí? Tá, Fernando tá aí. Então, hoje em dia, o reconhecimento facial é a ferramenta mais, como é que eu posso dizer, mais segura de proteção de dados, hoje em dia, tá? Porque é mais difícil ser barrado. É impossível ser barrado? Não, tá? Tem ferramentas que conseguem fazer isso. Tá? Inclusive, tem alguns casos que o reconhecimento facial mais antigo, hoje em dia, hoje não dá mais para ser feito, mas hoje em dia, mais antigamente, o pessoal fazia o quê? O pessoal tirava a foto da pessoa e pegava essa foto e colocava num boneco e conseguia fazer o reconhecimento facial. Parece absurdo, mas é verdade. Hoje em dia, o que o pessoal faz? O pessoal tá pegando e criando bonecos com rosto. É absurdo, né? É absurdo, mas o pessoal faz. Tem alguns softwares que conseguem barrar, inclusive, não barrar o sistema em si, mas conseguir criar aquela ilusão de que é a pessoa e tudo mais, tal. Mas mesmo assim, hoje em dia, mesmo assim, a reconhecimento facial é um dos meios mais seguros de proteção de dados, tá? De proteção de segurança na verdade, de contas, tá? É um dos meios mais seguros que tem hoje em dia, infelizmente. Porque não tem nenhum outro que seja mais seguro que isso, tá? Talvez reconhecimento de voz, mas isso pode ser burlado, tem pessoas que têm entonação bem próxima, reconhecimento de íris é mais interessante, e aí... Peraí, Cristiano, só um pouquinho. Peraí, só um pouquinho, Cristiano.
Oi. Cristina? Acho que ela só abriu o microfone sem querer. Então, assim, hoje em dia... Então é isso. Assim, reconhecimento de íris seria o mais seguro, né? Mais seguro. Só que o reconhecimento de íris, a não ser que você tenha participado daquela que você estava vendendo íris para ganhar criptomoeda, a não ser que você seja daquele pessoal lá, seria o mais seguro, né? Porque é mais difícil você modificar, pelo menos até o momento. Ok? Bom, pessoal, um intervalinho. Se alguém tiver algum questionamento, alguma pergunta, pode me mandar no chat, que eu olho e respondo, beleza? Senão, um intervalinho para todo mundo. Acho que vou pegar uma água mais para mim. Falei mal, meu time tá ganhando. Ai, meu Deus. Fabiane, você tá aí? Tô aqui sim, Adriano. Peraí só um minutinho. Porque eu acho que meu fone tá dando problema. Fala pra mim, fazendo um favor. Oi, tá me ouvindo? Melhorou. Cachorro aí? Deixa eu desconectar e conectar de novo aqui. Você vai. O fone não tá pegando, não. Deixa eu ver se o outro pega. Hoje é difícil que o som. Nada ainda? Vamos ver se o outro vai pegar. Deixa eu ver, vai aparecer aqui pra mim. Me ouve ou não? Nada?
Peraí, só um pouquinho. Só faz favor pra mim, alguém abre o microfone, manda só um oi, só pra eu testar aqui. Consegue Olá, ouvir, Adriano? Opa, beleza. Obrigado. Estamos com problemas técnicos, pessoal. Mas tá tudo certo. Eu vou pegar uma aguinha pra mim daqui a pouquinho. Já agora, vou pegar uma água rapidinho e já vem. A gente voltar. Tá. Pessoal, bora. Tá dando pra me ver direito aí? Vamos voltar, vamos terminar? Se alguém puder mandar lá no grupo lá que vai voltar, para quem por acaso tiver sair, tiver desligado, fazendo um grande favor. Ok. Então vamos voltar? Beleza. Vamos voltar. Esse conteúdo, pessoal. Adriano, eu vi hoje, quero voltar numa matéria que eu não. Numa parte que eu não peguei, ou porque eu não consegui prestar atenção, porque eu estava prestando atenção e eu queria fazer uma anotação. O que acontece? Lá no Moodle, tá? Tá disponível a aula, eu vou disponibilizar a aula toda vez na hora da aula, eu vou disponibilizar ela, o material lá. Tem gente que gosta de pegar. Obrigado, Fabiane. Tem gente que gosta de pegar o material e ficar lendo ali enquanto estou explicando. Eu, de vez em quando, eu gosto de alguns materiais de fazer isso aí, tá? Se quiser, pega, ó, tá bom? Beleza? Se não, vou pegar depois. Tá lá, disponível. Outra coisa, no Moodle eu sempre estou deixando, vou tentar deixar sempre um videozinho antes, tá? E um outro material. O que eu deixei disponível para vocês dessa vez, antes de eu retornar aqui rapidinho para a gente terminar a aula de hoje? O que eu deixei para vocês? Eu deixei disponível para vocês o portal da privacidade do município, tá? Deixei disponível para vocês também, deixa eu até ver se está aberto aqui para mim, o portal do município. Deixei um videozinho para vocês de informação falsa do Porta dos Fundos, que é muito legal, tá? Recomendo bastante assistir. É curtinho, acho que dá uns 5 minutos, tá?
Também que deixei um artigo sobre LGPD, tá? Quem tiver interesse, tiver tempo, dá uma olhada lá, sem problema nenhum, tá? Pessoal, o link da chamada, a Fabiane mandou aí, tá? Então já entra no link da chamada, preenche a chamada e já fica aqui, beleza? O que mais que eu deixei? Portal da Privacidade, deixei o programa de privacidade do município, tá? De Campo Grande, e o arquivo da aula, beleza? Aí antes da aula, fica disponível o quê? Que nem, por exemplo, da aula de direitos de titulares, que é a aula de quinta, fica disponível um videozinho da farmácia, que é muito legal, que eu recomendo muito ver, tá bom? E a questão de denúncia de expedição de titular. Quem quiser dar uma olhada antes, por curiosidade e tal, para ver certinho, na próxima aula eu vou explicar certinho como funciona. Vamos lá! Se estiver falando muito rápido, dá uma lua. Fala assim, Adriano, vai devagar, segura, tá bom? Às vezes eu falo rápido, sem querer. Só que problema de acessar o milho. Ah, tá. O Matheus, seguinte, eu vou pedir para você falar com a Fabiane, tá? Para ver se ela consegue te dar uma ajuda, força. Isso, chama a Fabiane no WhatsApp, para ver se ela consegue dar uma força, beleza? Se a gente vai tendo um problema com o Moodle, com o Skype, outra coisa assim, fala com a Fabiane, beleza? Ok. No grupo do WhatsApp vai ser só questão de aula, ou alguma outra informação, ou outro material que eu achei interessante, eu vou mandar para vocês lá também. É só. Tá bom? Vamos lá, pessoal. Então, a LGPD, como eu disse, eu vou repetir diversas vezes para vocês, tá? Na realidade, ela foi fortemente influenciada pela GDPR, porque a GDPR era uma lei, no momento, muito completa. Né? Ela foi influenciada por ela. Tá? Que ela era aplicada na União Europeia e estava valendo, estava funcionando bem lá, funcionou bem lá, então, por que não pegar uma lei que funciona bem e aplicar para cá? Né? Em vez de imitar a roda, vamos utilizar alguma coisa que sabe que funciona. Beleza? Então tá. Aqui no Brasil existiam várias leis sobre proteção de dados. Tá? Duas que me chamaram mais atenção, tá? que elas eram projeto de lei no momento da tramitação da LGPD, e elas acabaram sendo incluídas na LGPD. Tá? A primeira era o projeto de lei 4.060 de 2012, tá? Ele falava como as empresas podem pegar, usar, guardar, passar para outras empresas essas informações pessoais, que o LGPD fala. Tá? Então, por que criar uma outra lei se a gente pode colocar nessa lei maior? Tá? O projeto de lei 5.276 de 2016, tá? Que ele falava sobre proteção de dados pessoais e outras providências, que já era o tema da lei. Então, por que não pegar as informações ali e colocar na mesma lei, em vez de ficar criando um monte de lei? O Brasil tem problema de criar muita lei, tem muito problema com isso. Então, aqui, pelo menos, eles acertaram nesse ponto. Outras leis importantes, uma das mais importantes, que eu recomendo muito a leitura. Tá com tempo? Tá com tempinho? Dá uma lida, né? Tá? Não é longo, tá? Primeiro Marco Civil da Internet, tá? Ele é de abril de 2014, tá? E estabelece princípios, garantias, direitos para o uso da internet no Brasil, tá? Então, tem algumas questões de proteção de dados lá, os princípios são bem próximos dos princípios da LGPD, tá? E ele prevê muitas questões, problemas com provedores, né? Por exemplo, plataformas como Instagram, como Google, outras plataformas, ele prevê essas questõezinhas, tá? Então, ele jamais, como é que fala? Ele já é mais direcionado para esse ponto, tá? Mas ele também tem uma questão de proteção de dados, ó, proteção de IP e tudo mais, ele tem uma série de questões, tá? Então, aqui ele também fala sobre uma questão de não fornecimento de terceiros de dados, tá? Uma coisa que o LGPD também vem, mas aqui é relacionada a research, ó, inclusive, existe conexão ou acesso de aplicação de internet, então, toda vez que a gente fala de marketing de internet, vai ser mais relacionado a isso, tá bom? Então, o marketing da internet e o LGPD, eles batem no mesmo assunto, em pontos, porém, eles têm pontos específicos. É como se o marco civil de internet batesse no assunto de proteção de dados só relacionados aos provedores e de GPD mais específico, para os dados em geral. Tá? Fernando, quando foi aprovada a lei onde uma empresa pode passar dados para outra empresa, qual seria a atenção do legislador para isso? Então, Fernando, o que acontece?
esse intercâmbio de informações ele já existia, tá? Ele precisava o quê? Ser regulamentado, tá? Para não ocorrerem abusos. Então, o que aconteceu? O legislador fez o quê? O legislador que criou a lei, tá? O que ele fez? Ele pegou e ele viu que tinha esse projeto de lei que já determinava essas questões, e ele resolveu pegar essas questões específicas de transferência e acrescentar na LGPD. Então, existe uma lei só. Tá? Então, ele resolveu, ao invés de criar duas, criar uma específica. Então, para provar isso, o que ele teve que fazer? Ele teve que se atentar primeiro aos princípios que a lei já previa, tá? Que a gente vai entrar mal só de princípios, ele teve que se atentar primeiro aos princípios, para que esses artigos específicos não afetassem os princípios. Teve que se atentar também às leis existentes, então aí teve que se embasar também na questão do Marco Civil de Internet, do que tinha sobre isso no Marco Civil de Internet. Teve que se atentar também a preceitos constitucionais, porque não poderia, uma lei ela não pode afetar ou se contrário às questões constitucionais, então ele teve que se atentar a esses preceitos constitucionais e teve que se atentar também a outras leis, por exemplo, o Código Civil ou o Código de Defesa do Consumidor, por exemplo. Então, ele teve que se atentar a tudo isso para ele formular aqueles artigos específicos da lei e aí sim poder utilizar. Porque se ele não faz tudo isso, algum momento ou outro, esse artigo específico da lei vai passar a não valer. Tá? Espero que tenha respondido essa pergunta, tá, Fernanda? E isso já existia. A prática já existia. Ele regulamentou. Tá? Para quando ocorrer esse consenso. Quer ver uma coisa? Deixa eu botar todo mundo em choque logo em seguida, logo na terça-feira. O time tá ganhando, tô feliz. Vai ganhar na terça-feira. Tudo bem que tá ganhando um time que é bem mais ou menos, tá? Vamos embora. Sabem o Open Bank? Todo mundo já ouviu falar do Open Bank? Acho que todo mundo já ouviu falar do Open Bank, tá? Open Bank é uma ferramenta de Open Finance, que é o DS. Finanças abertas, tá? Banco aberto, que é a ideia de você pegar e você poder intercambiar suas informações de um banco para outro. Você não precisa mais ir lá no banco, levar. Não precisa. Você só pega e autoriza aqui, outro banco pega aqui, acabou. Fim de história. Que já acontecia, tá? Já acontecia. Mas agora deram essa permissão. O Open Bank, a ideia era que isso de intercambiar informações passasse para a mão do consumidor, sem ser mão dos bancos. Aconteceu isso? Não. Sabe o que aconteceu? O Open Bank, ele liberou geral. Então, assim, além daquelas informações que ele já tem acesso, ele deu uma justificativa para os bancos para poder falar assim, não, mas ele autorizou. Entre em contato com a Fernanda fazendo favor.